O Band Eleições 2014 está de volta. Ao meu lado direito, a candidata ao Senado pelo PSB, Eliana Calmon, e ao meu lado esquerdo, o jornalista convidado, Cristiano Gobi. Candidata, qual é a opinião da senhora sobre o financiamento de campanhas por parte do setor privado? Veja bem, eu ainda não tenho uma opinião formada devidamente. Pelo seguinte, porque, como eu disse, toda a legislação, tudo que existe, é um pouco mentiroso, é um pouco, assim, teatral. Porque as campanhas são caríssimas. E isso nós sabemos que são financiadas pelo empresariado, atualmente. Mas nós sabemos que isso tudo vem, quando é ostensivo, eles conseguem descontar no imposto de renda. E quando não é ostensivo, eles vão buscar a recuperação desse dinheiro por portas travessas, ou seja, de uma forma ilícita. De forma que a campanha é financiada pelo poder público. Eu não tenho dúvida que é financiada pelo poder público. É o contribuinte que paga a conta. Já se faz algo querendo algo em troca. Exatamente. Eu tenho receio que nós façamos um modelo que seja financiamento público de campanha. Ninguém dá nada e vai ser financiado pelos cofres públicos. E eu já sei em quem eles vão financiar. São as pessoas dominantes, porque hoje é isso. Quem está dominando, quem está com a máquina na mão, são aquelas pessoas que conseguem do Estado aquilo que o Estado deveria fornecer para todos. Então, eu tenho muito medo de ter-se o mesmo modelo e nós termos um financiamento público de campanha. Não se pode mudar só uma coisa. A legislação eleitoral tem de ser incluída na reforma política. Se nós não fizermos isso, será um desastre. Porque o modelo é que está errado. Não são as pessoas que estão erradas, não são os partidos que estão errados. O sistema eleitoral, o sistema político está errado. Ele precisa ser quebrado, precisa ser fraturado para nós, a partir daí, fazermos um novo modelo. Aí sim, nós vamos pensar no modelo adequado, neste novo modelo, o modelo adequado para nós fazermos as eleições, as campanhas e como elas devem ser financiadas. Hoje estão caríssimas e cada vez elas crescem mais, porque é um rico mercado que aparece nessa história. Então, de 4 em 4 anos, o mercado fica agitado, porque ela financia um sem números de pessoas. E as pessoas cada vez querem ganhar mais dinheiro. Desde o pobrezinho, não é, que é o cabo eleitoral, até lá em cima. A senhora acha que consultas populares, como referendos e plebiscitos, são instrumentos legítimos para se iniciar essa reforma política que o país tanto precisa? Eu acho, eu entendo. Eu entendo que o Brasil devia ser consultado, não é, através, não, um referendo, talvez, não é, um plebiscito, eu acho, uma coisa mais grandiosa, mas um referendo, eu entendo interessante que isso seja feito, não é? Porque eu acho também que é muito difícil se fazer uma reforma política, porque ninguém quer. Por exemplo, eu estive assistindo a um programa muito interessante sobre política e eu verifiquei o seguinte, que o PSB não quer absolutamente. O PSB e, me parece, não tenho certeza, mas o PMDB não querem reforma política. Eles querem o voto distrital, ou seja, neste sistema podre, colocar o voto distrital, que vai ficar tudo a mesma coisa, né? Vai ficar tudo a mesma coisa. Então, não adianta. Quem quer a reforma, que pelo menos no bloco que eu vi, quem quer a reforma política é o PT, e o meu partido, que é o partido de Eduardo Campos, do PSB, eles querem uma reforma política por inteiro, sendo que Eduardo Campos diante de uma situação diferenciada. Candidata, a senhora, na semana passada, em uma entrevista a um jornal local, denunciou que certas lideranças comunitárias têm cobrado até 50 mil para fazer campanha, conseguir votos, e que por um valor a mais eles ainda oferecem um serviço de boca de urna, o que é crime. De alguma forma, essa proposta lhe assustou, principalmente pela naturalidade como ela é tratada? Me assustou porque, inclusive,
eu sou considerada uma mulher muito inflexível. Então, isso ser oferecido exatamente no meu comitê, né? Isso foi oferecido assim abertamente, com um documento, assim quase um pré-contrato com cláusulas, onde se oferecia exatamente isso. E me deixou mais surpresa porque quando eu terminei revelando isso aos jornalistas, e eu quero dizer, porque um certo jornalista disse que eu sou muito falastrona. Eu não falo o nome de pessoas, eu não me meto, não me imiscuo na vida dos meus concorrentes, nada disso. Eu falo institucionalmente, e falo porque é preciso falar. Né? Eu acho que as instituições precisam ser passadas a limpo, e nós passamos a limpo a partir do momento que nós falamos. Então, eu falo e falei porque eu acho que isso tem de vir para a discussão pública. Isso é importante. E diversos candidatos disseram o seguinte: há de admirar que a candidata Eliana Calmon ignorasse isso, porque isso é uma coisa tão comum, né? Eu sei que é comum, mas eu estou trazendo porque o que não é comum, nós discutirmos isso e falarmos isso. É comum para todo mundo e todo mundo sabe. É o segredo de Polichinelo, mas ninguém discute. Além da denúncia nas mídias, a senhora pretende ir mais à frente com ela, em algum órgão, até o próprio Ministério Público? Não. Como candidata, o que me é dado nesse momento é fazer essa discussão, trazer essa discussão para que a própria sociedade comece a discutir isso. Eu acredito muito nessa história, nessas discussões. Eu não vou fazer representações. Eu acho que o Ministério Público cumpre o seu dever fazendo a fiscalização. Não me interessa fazer representações, denúncias, nada disso. As minhas forças energéticas estão voltadas para a minha campanha. Qual é o impacto emocional, psicológico, ideológico de fazer parte como protagonista de uma campanha política na Bahia, com suas particularidades todas que a gente conhece? Bem, aí eu tenho de responder por partes. Como pessoa, eu me sinto enriquecida. Eu não pensei que eu saísse tão enriquecida de uma campanha política, porque todo mundo me dizia: você vai ver que você vai ser esmagada, você vai ser trucidada, você vai sair desmoralizada desse processo. Como pessoa, até agora, eu só acrescentei. Eu estou conhecendo bem a Bahia, eu estou conhecendo as pessoas, eu estou conhecendo os meandros, né, do poder. E eu posso dizer que isso foi uma experiência, está sendo uma experiência notável. Como protagonista política, eu também saio enriquecida, porque eu fui juíza eleitoral no Tribunal Regional Federal e fui juíza também, já como ministra, no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. E eu não tinha a visão da legislação eleitoral que eu tenho hoje, né? Vivendo a política, eu verifico o absurdo que é a legislação eleitoral. Eu não tinha a ideia de que era assim. Então, eu julguei processo. E vou dizer, até uma certa irresponsabilidade, eu julgar, né, os processos, inclusive propaganda eleitoral, etc., sem ter tido essa experiência. Então, eu digo o seguinte: se eu voltasse para ser juíza agora, eu seria uma muito melhor juíza, porque eu estou realmente enriquecida. Agora, em relação à minha terra, à Bahia, a forma de fazer política na Bahia, eu não estou surpresa, porque eu presenciei várias vezes e tal. Eu apenas fico triste. Eu fico triste de ver que o meu estado ainda não evoluiu como devia para uma certa, vamos dizer assim, um estado mais civilizado, onde a política fosse mais em nível de discussão de princípios, discussão de objetivos, daquilo que se vai fazer, que se pretende fazer, assim, abstraindo um pouco a subjetividade, as pessoas.
Não importam as pessoas. O que importa é o que as pessoas representam, o que as pessoas querem fazer. É isso que é importante. De forma que há sempre aquela casca de banana para botar, para você dizer uma coisa, e dentro de um contexto que você diz, tira uma frasezinha para fazer uma intriga. Isso me deixa muito preocupada e até um pouco tensa, porque eu sou uma mulher muito direta, muito verdadeira, eu falo francamente. Eu passei como corregedora, eu nunca fiquei treinando para dar entrevista a jornalista. Eu quero ter um discurso direto, dizer o que eu penso. E eu estou ficando preocupada, estou ficando até tensa, botando freio na minha língua para ver o que é que eu faço. É isso, ao longo desses quase 40 anos aí no judiciário, a senhora se apresenta como uma pessoa muito combativa, Sim. o que desperta a simpatia de muitos. É essa Eliana Calmon que a senhora pretende e tem apresentado ao eleitorado com a promessa de revolucionar a política, como fez, de certa forma, no judiciário? Exatamente. Eu tenho uma história e eu me apresento como alguém que quer dar continuidade a essa história. Eu apenas mudei de poder e vou dar continuidade nessa combatividade. Tenho dito que, até eu digo assim, eu não peço voto. Eu me apresento com a minha história e dizendo que eu quero dar continuidade a ela, com o mesmo combate, sendo combativa da mesma forma. E aí me perguntam sempre, você acha que você pode fazer no Senado aquilo que você fez no Poder Judiciário? Eu posso fazer muito mais. Tenho certeza que posso. Que além de apresentar os projetos, eu tenho uma coisa muito importante fazer lá, porque eu tenho uma tribuna. E tenho uma tribuna com imunidade. Eu posso denunciar as coisas erradas que eu vi lá dentro. Porque o Senado é importantíssimo. E esta importância faz com que por ali passem todas as coisas boas e as coisas ruins. Já se falou em fim do Senado. A senhora acha essa uma ideia absurda? Existe uma ideia, é interessante, que cada um tem uma ideia e na reforma política isso dá aso à imaginação. Cada um tem sua reforma política na cabeça. Eu sou contra o unicameralismo porque eu acho que o Brasil é muito grande, nós temos uma federação complexa, de forma que a representatividade através das duas câmaras eu acho importante. Dizem, por exemplo, o Senado é muito sem graça. O Senado não é sem graça. O Senado é uma corte de maduros, né? É um colegiado onde é necessário que passem os assuntos mais importantes da República, que dizem respeito ao Estado, né? Ele também é julgador das autoridades principais, como, por exemplo, o presidente da República, os ministros de Estado. Eles todos são julgados pelo Senado, nos crimes de responsabilidade. Isso é importantíssimo. Você jogar tudo isso para uma Câmara dos Deputados, eu acho que é problemático. Na complexidade da organização brasileira e um pouco da imaturidade brasileira, eu acho que a permanência dos dois, né, colegiados, eu acho ainda importante. Candidata, depois eu gostaria de saber, depois do intervalo, o porquê da escolha pelo Senado e não a disputa na Câmara Federal, até mesmo aqui mesmo na Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Band Eleições volta já.